Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel Pascoal, muito bem-vindos a mais um vídeo no canal do Cine Maluco. Antes de qualquer coisa, não deixem de curtir, de compartilhar, procurem por favor assistir até o final, comentem também, ajuda muito no canal. Eu pretendo sair postando vídeos sempre que eu puder, sempre que me der vontade. Se eu assistir alguma coisa legal que vale a pena indicar, eu posto um vídeo aqui pra vocês, beleza? Valeu galera! Hoje eu venho falar com vocês de mais um clássico, tá? Uma dica Amazon Prime Video, tem na Amazon Prime Video, filme de guerra clássico, tá? Que vale muito a pena assistir, chamado Platoon, né? Um filme de Oliver Stone. Na minha opinião, o maior filme de guerra de todos os tempos, assim. E eu vou falar um pouquinho sobre ele hoje. Platoon, clássico filme de 1986 do diretor aclamado Oliver Stone. Para mim, é o melhor filme dele. Ele é assim um dos 10 melhores diretores do mundo, disparado assim. Ele tem vários filmes bons, mas esse, na minha opinião, é o melhor. É o filme de guerra. Tem vários filmes de guerra bons, venho falar de vários ainda. Mas esse é maravilhoso, porque esse mostra uma visão em que a guerra realmente não faz sentido. Alguns filmes de guerra mostram os Estados Unidos contra Estados Unidos e Vietnã, essa guerra, como se os Estados Unidos fossem um grande herói em busca da liberdade, né, defendendo o capitalismo e contra o socialismo, contra o comunismo, né? Só que é uma grande bobagem, é uma guerra política, um monte de gente inocente foi mandado para a guerra, sem querer estar lá, homens simples, né? Tanto dos Estados Unidos quanto do Vietnã, sofreram demais, né? Então, esse filme mostra um lado que não tem herói nem vilão nessa guerra. A guerra não deveria acontecer. As causas dessa guerra são muito dúbias, entendeu? O interesse político. É uma guerra, na verdade, declarada na época a União Soviética, né, que hoje é a Rússia, que defendia esse estilo governamental do socialismo, do comunismo, né? E os Estados Unidos sempre lutou contra isso, é um país capitalista, e eles tentaram, na verdade, eles atacaram o Vietnã para mostrar força para a Rússia, na verdade. Eles não tiveram coragem de ter uma guerra frente a frente com a Rússia, porque eles não teriam nem condição de invadir, né? Como eles invadiram o Vietnã. E eles subestimaram demais, porque eles chegaram lá e pensaram que a guerra seria resolvida em alguns meses, e não foi bem isso que aconteceu, né, galera? Bom, a história do filme com o protagonista Charlie Sheen, né, que ele faz o Chris, que é um garoto que se voluntariou a ir à guerra, diferente da grande maioria que foi forçada a ir, né, para defender o seu país, o seu grande país. Ele não, ele quis ir, porque ele tinha uma história familiar de guerras. O avô serviu na Primeira Guerra Mundial, o pai serviu na Segunda Guerra Mundial, e ele quis ir ao Vietnã para meio que seguir uma tradição familiar. Então meio que era um sonho do cara. Só que quando ele chega lá, ele percebe que ele está no inferno. Uma semana lá, ele já começa a sentir a podridão, sabe? E ele se arrepende muito. E ele começa a perceber aos poucos que a guerra não faz sentido nenhum. E a levada do herói, o trajeto em que o herói não, o trajeto do protagonista, que é interpretado pelo Charlie Sheen, o Chris, é muito interessante, porque ele começa só um garoto mesmo, um cara assustado, que tá ali porque quis, mas ele começa a perceber, começa a sentir muito medo, ele dá várias mancadas, e aí ele vai começando a ficar mais frio, um pouco mais cruel. Ele começa a ficar meio louco, e aí ele vai mudando completamente, vai chegando perto do final do filme, ele é outro cara, completamente diferente, começa a ficar amargurado com aquilo tudo. Então é um filme que mostra os dramas da guerra, tudo que tem de errado da guerra. Ele não glorifica a guerra como a maioria dos filmes de guerra, esse não. Esse ele é pontual, é uma crítica mesmo em relação à guerra, extremamente violento, dramático, tem cenas assim
revoltantes, cenas muito tristes, que você se emociona mesmo. Então é um filme de guerra que a ação, né, os tiros e tal, e as mortes, não são as principais coisas. É um drama mesmo humano, que lá tem pessoas ruins e boas, tanto os vietnamitas quanto os americanos. Não tem vilão, não tem mocinho. Todo mundo tem seu lado ruim, todo mundo tem seu lado bom. E esse filme mostra que a maioria dos soldados da guerra não estavam preparados para toda aquela carnificina. Muita gente morreu, muito civil vietnamita foi torturado, foi estuprado, entendeu? Então eles invadiram um país e começaram a matar as pessoas. Então foi uma carnificina mesmo, foi uma guerra muito violenta e que, não sei se vocês sabem, os Estados Unidos perdeu, né? Retirou as tropas porque não conseguiu dominar o país, porque os vietnamitas conheciam muito bem a região, as florestas, e se escondiam, sabiam, apesar de menor número, menos armas, menos um exército muito menos qualificado do que o exército americano, o Vietnã, os soldados e a República do Vietnã conseguiu conter o ataque norte-americano. Platoon é um filme com um grande elenco, atores que estavam ali meio que começando na carreira e que viriam a se tornar grandes atores, alguns já com grande destaque, mas a maioria se iniciando ali. Então foi um grande elenco. Então tínhamos Charlie Sheen como protagonista, fazendo Chris, William Dafoe fazendo o Sargento Elias, Tom Berenger fazendo o Sargento Barnes, que é meio que o vilão da história. O cara é um psicopata mesmo, e é um sargento norte-americano, né? Johnny Depp, no início de carreira, fazendo ali um coadjuvante mesmo, ele tem pouco destaque na história, né? E outros vários atores muito conhecidos e famosos. Na época, nem tanto, mas viriam a ser. Hoje em dia, por exemplo, Johnny Depp é um grande astro, e na época ele era estava iniciando ali a carreira de ator, tanto que ele é um coadjuvante mesmo, assim, meio que elenco de apoio, assim, ele parece um pouco, bem pouco, na verdade, né? Então, é um filme maravilhoso que relata a guerra como ela foi, sabe? Não se glorifica a morte, não se fala dos Estados Unidos como se fosse um grande herói, né? Os interesses eram muito escusos e mandaram muita gente inocente para a morte para defender uma causa que eles nem sabiam qual era, né? Tem uma fala nesse filme, eu vou dar um pequeno spoiler, mas não é nada demais, não vai atrapalhar a experiência, eu garanto. Tem uma fala do William Dafoe, que é o Sargento Elias, que é o cara que faz o papel de um cara humano, que ajuda os soldados, que orienta, um grande guerreiro, mas um cara bom, né? E ele fala uma hora pro personagem Chris, interpretado pelo Charlie Sheen, nós vamos perder essa guerra. Ele prevê a parada, né? Porque os Estados Unidos perdem. Daí o Chris fala, não, nós não vamos perder, de jeito nenhum, sargento, nós vamos perder. Aí o sargento para e pensa um pouco e fala, nós exploramos tanta gente há tanto tempo, talvez seja a nossa vez de sofrer um pouco. Então, quer dizer, é muito corajoso, né? Oliver Stone é um diretor americano, então ele critica o país em que ele mora. Claro, de uma maneira um pouco velada, nas entrelinhas, com metáforas, mas você percebe claramente que é um drama de guerra. Não é um filme de ação. Tem muita ação, claro, filme de guerra, tiro, morte, guerra, mas assim, o drama é maravilhoso, é uma história comovente, muito bem escrita, muito bem atuada, as filmagens são muito bem executadas, é um grande clássico de guerra, o maior filme de guerra da história, na minha opinião, vale muito a pena. Platoon, dirigido por Oliver Stone, dica Amazon Prime Video. Confere que vale muito a pena. Então é isso, pessoal, vim com mais um vídeo aí pra vocês, uma dica, dessa vez Amazon Prime Video. Muito obrigado, espero que vocês tenham curtido, obrigado por assistir até o final. Não deixe de curtir, de compartilhar, deixa o like aí, comenta, dá uma moral, compartilha pra mim, por favor, para as pessoas terem mais acesso aos meus vídeos. Logo, logo eu volto com outro. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.